Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma audiência pública, onde nós vamos apresentar e discutir o estudo de impacto de vizinhança. Nossa mesa está composta pela Vera Bach, que é a diretora adjunta dessa Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Aline, que é engenheira, membro da comissão que faz a análise dos estudos de impacto de vizinhança. Aqui, à minha esquerda, está a Regiane. Regiane é membro do CMDU, representando a empresa MS Gás. Aqui ao meu lado, o João Augusto Albuquerque Soares, que é servidor da Semadur, e nesse ato está representando a secretária municipal de Gestão, Meio Ambiente e Gestão Urbana, a doutora Kátia Silene Sarturi Vardi. Aqui ao meu lado está o Arthur Madeira e do lado direito o Jordano Bruno Moraes do Prado, que é a representante da empresa, do empreendedor, e o Fernando Madeira, que é responsável, junto com o Arthur Madeira, pela elaboração do estudo de impacto de vizinhança. Eu sou Berenice Domingues e vou presidir esta audiência pública. Essa audiência pública foi convocada por meio do edital número 36, de 12 de junho de 2024, e por meio do edital 37, de 12 de junho de 2024, a Planurb comunicou aos interessados que durante o período de 17 de junho a 5 de julho de 2024, poderiam ser encaminhadas contribuições e ou sugestões quanto ao estudo de impacto de vizinhança que foi disponibilizado na página da Planurb e também aqui na nossa biblioteca. E nós informamos que não foram recebidas sugestões e ou contribuições durante esse período. O objetivo desta audiência pública é apresentar e discutir o estudo de impacto de vizinhança referente ao empreendimento multiresidencial com 224 unidades habitacionais da empresa Continente Incorporação 02 SPE Limitada, localizado no lote 7, quadra 40, com frente para a rua Acrópole, no bairro Veraneio. E o processo administrativo é o 46227-2024-51. Na sequência, nós compusemos a mesa dos trabalhos e justificamos essa audiência pública a partir da revisão do plano diretor, que é a Lei Complementar número 341, de 4 de dezembro de 2018, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, que objetiva ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Esse plano diretor, essa revisão, trouxe uma série de usos que são geradores de impacto. E lá ele diz expressamente que para esses usos que são geradores de impacto de vizinhança, é necessário elaborar os estudos de impacto de vizinhança. Esses estudos devem contemplar, no mínimo, os efeitos positivos e negativos do empreendimento, atividade ou intervenção urbanística sobre a qualidade de vida da população residente, usuária e circulante na área e nas proximidades, incluindo análises quanto ao adensamento populacional e seus efeitos, as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e comunitárias, as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana,
os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária no perfil socioeconômico da área e da população moradora e usuária, a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos sistemas de transporte coletivo e de circulação não motorizada, em especial de bicicletas e de pedestres, os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas propostas sobre a ventilação, iluminação, paisagem urbana, recursos naturais e patrimônios culturais do entorno, as águas superficiais e subterrâneas existentes na área e o acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos e culturais gerados tanto pelos empreendimentos, atividades e ou intervenções urbanísticas propostas, quanto aqueles já existentes. Essa audiência pública está sendo realizada nos moldes determinados pelo Decreto 15846, de 1º de março de 2024, que regulamentou o artigo 131 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande, o qual estabeleceu a necessidade de o Poder Executivo realizar reuniões públicas, consultas, debates e audiências públicas por ocasião do processo de licenciamento de empreendimentos e ou atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou ambiental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental ou de vizinhança, para o conhecimento e discussão com toda a comunidade. E nesta audiência pública, o estudo é de impacto de vizinhança. Bem, dito isso, eu vou pedir ao João Augusto, desculpa, João Augusto, para que ele faça a leitura dos procedimentos que serão adotados durante esta audiência pública. Boa noite a todos. Então, eu vou ler agora os procedimentos para essa audiência pública. A audiência pública será dirigida conjuntamente pelo presidente e pelo mediador, cujas funções são conduzir os trabalhos e relatar os procedimentos, bem como efetuar a leitura dos questionamentos, respectivamente, conforme o artigo 5º do Decreto 15846, de 1º de março de 2024. Além do presidente e do mediador, comporão a mesa dos trabalhos o empreendedor e a equipe que elaborou o estudo ou seus representantes, podendo ainda ser convidado para auxiliar os trabalhos um representante do CMDU e ou CMMA e ou CMDRS. A audiência pública será secretariada pelo empreendedor. Aos presentes, deverá ser distribuído folheto explicativo contendo o objetivo e a justificativa da audiência pública, bem como os procedimentos. O presidente abrirá a audiência pública, apresentará a composição da mesa de trabalho, dos trabalhos e realizará a leitura da justificativa, passando a palavra em seguida ao mediador, que relatará os procedimentos pertinentes. O empreendedor disporá de até 10 dias, encaminhando uma cópia das respostas à Planurb. A segunda fase das discussões é destinada aos titulares e suplentes dos conselhos CMDU, CMMA ou CMDRS, para que possam realizar ou CMDRS, para que possam realizar perguntas orais, dispondo de 2 minutos para a formulação de cada pergunta, assim como para eventual réplica. Não haverá tréplica. O tempo conferido para a segunda fase será de 20 minutos, cabendo ao presidente, caso necessário, prorrogá-la por mais 10 minutos. Terminadas as fases de discussões,
poderá ser concedido tempo de até 5 minutos para as considerações finais do empreendedor, assim como para o presidente e para o mediador, caso julguem necessário. Passo a palavra ao presidente. Nós tivemos um probleminha com a nossa internet que caiu, mas logo se restabelece, tá? Obrigada, João Augusto. Passamos, então, a palavra ao representante da empresa para que ele possa fazer a apresentação da sua empresa e do empreendimento. Boa noite a todos. Meu nome é Jordano Prado. Eu sou um dos sócios da Hub Incorporações, uma das empresas aí que compõe o grupo empreendedor, né? São 3 empresas que a gente vai apresentar para vocês nesse material. Como eu falei, eu sou um dos sócios da Hub. Hub é uma empresa local, né? A gente está sediado em Campo Grande. É uma empresa jovem que se propõe a ser muito conectada, a desenvolver empreendimentos modernos, com bastante inovação, com bastante tecnologia, e empreendimentos que se tornem referência na cidade, né? Referência para os moradores, para quem vai adquirir, para o entorno e para a cidade como um todo. A gente vai passar o vídeo institucional da Hub para que vocês possam conhecer um pouco mais da nossa empresa. A cada amanhecer, surge um novo horizonte de oportunidades, nutrindo sonhos e direcionando planos. Neste cenário inspirador da cidade morena, nasce a Hub. Os primeiros passos da jornada são desafiadores, mas como uma incorporadora conectada, segura e visionária, chegamos para abrigar muitas conexões. O que nos move é o presente acolhedor e o futuro promissor de Campo Grande, e nossa inspiração são os desejos de quem escolheu esta terra para chamar de lar. Nosso compromisso com a excelência é inabalável, pois queremos fazer parte da história da cidade através de espaços que inspiram, encantam e elevam a qualidade de vida. Viemos para ser o elo entre investimento seguro e valorização, através de imóveis que abriguem histórias repletas de emoção. A vida é feita de elos e o nosso com você está apenas começando. Hub. Conectando sonhos. Como forma de agregar valor ao empreendimento, né, e dar com maior solidez ainda ao desenvolvimento do projeto, a gente convidou 2 empresas para compor o grupo empreendedor junto conosco, né? A primeira delas é a Lowly Incorporadora. A Lowly é uma incorporadora e construtora goiana que já tem mais de 12 anos de experiência no mercado, já tem mais de 1.000 unidades entregues, e está construindo mais de 1.500 unidades, então tem uma atuação muito sólida, tem uma experiência muito grande no segmento de incorporação e construção, já tinha relacionamento com a Hub, né, com os sócios da Hub, e decidiu se juntar a nós nesse projeto. Então é uma marca que agrega bastante com a expertise, com a solidez, com a experiência nesse empreendimento. Aqui alguns dos empreendimentos que a Lowly tem desenvolvido lá no mercado goiano e que são, de certa forma, referência para a gente trazer soluções para esse projeto, né? A última empresa que compõe o grupo empreendedor é o Grupo Fictor. O Grupo Fictor é um grupo financeiro de São Paulo que investe em diversos segmentos da economia, né? É um grupo de investimento, principalmente agronegócio, energia e agora no segmento imobiliário, junto com a Hub e junto com a Lowly. Então é um grupo que já tem uma atuação ampla aí de investimento nesse segmento, de muito sucesso, e traz muita expertise e muita solidez para o projeto à medida que tem muita experiência na condução de investimentos aí no Brasil inteiro e até fora do país, tá? Então, quando a gente falar desse empreendimento, a gente vai estar sempre falando das 3 marcas, da Hub, da Lowly e da Fictor, cada uma ocupando um papel no desenvolvimento desse projeto, cada uma somando experiência e agregando ao projeto. Aqui um pouco do Grupo Fictor, né, dos principais segmentos onde eles investem, energia e agora no real estate, né, no segmento imobiliário. Pode passar. Ok, é isso. Vou passar a palavra agora para o Fernando Madeira.
Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa que estão dirigindo essa audiência do Estudo de Impacto e Vizinhança, aos aqui presentes aqui no auditório da Planurb, e também uma boa noite aos que nos seguem pelo canal de Educação Ambiental no YouTube da Planurb. Bom, hoje nós vamos falar do estudo de impacto de vizinhança de um empreendimento localizado na Rua Acrópole, tá? No bairro, na macrozona de adensamento 2, no bairro Veraneio, na Rua Acrópole, que vocês estão vendo em vermelho, ali no local. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse empreendimento. Ele é composto de 2 torres, a primeira torre com um térreo com 4 apartamentos, 13 pavimentos tipos, sendo com 8 apartamentos por pavimento, totalizando 108 unidades. E a segunda torre com 14 pavimentos, 4 apartamentos no térreo, 8 apartamentos, totalizando mais 116 apartamentos. Nós estamos falando num total de vagas de 279 vagas de veículos. Bom, essa é um estudo inicial de implantação. Como vocês viram, são 2 torres. Esses rosas são as vagas de estacionamento, tem uma ampla área de lazer no térreo e na frente a parte de portaria, retenções, atendendo às legislações locais. Bom, como eu disse para vocês, eles estão ali, o vermelho é a macrozona de adensamento 1, o laranja é a macrozona de adensamento 2 e o verde é a macrozona de adensamento 3. Ele está aqui no cantinho, na macrozona de adensamento 2, de prioridade 2. Tá ok? Bom, o que nós vamos falar para vocês? Nós vamos falar na diminuição de vazios urbanos, na valorização da região, em segurança, aumento de arrecadação de impostos, geração de emprego e renda, melhoria viária, estímulo ao comércio, poluição sonora, ventilação e iluminação, uso da infraestrutura e de equipamentos comunitários, dos equipamentos públicos e a melhoria do adensamento. Então, nós vamos passar a tratar cada item desse agora individualmente, começando pela questão de diminuição de vazios urbanos. Nós vamos passar para vocês imagens do Google entre 2002, a última de 2023, onde nós vamos ver o que ocorreu em toda essa região ao longo desse período de tempo e o adensamento que foi feito. Aqui, ao lado, tinha o Danúbio Azul, a Estrela d'Alva, que houve até uma regularização fundiária, eu não me lembro bem o ano, que está bem aqui em cima, que foi retirado uma parte aqui, através, eu acho, do FAR, da Caixa Econômica, bem lá atrás. Houve uma regularização ali. E aí vocês vão ver agora a ocupação dessa área. Aqui é 2006, o próximo 2011, 2020 e o último em 2023. O que ocorreu ao longo desses praticamente 22 anos? Nós tivemos a ocupação de áreas, mas continuamos ainda, Arthur, pode passar, com grandes vazios urbanos. Vocês veem que essa parte mais escura aqui são lotes ainda sem nenhum tipo de ocupação, ou tem 2 lotes até subutilizados ali, só com uma edificação no local. E nós temos hoje, nessa região, toda uma infraestrutura urbana já posta. Então, essas ruas todas de entorno têm drenagem, pavimentação, água, esgoto, energia. Então, nós temos coleta de lixo, então tem toda uma infraestrutura e essas ruas estão praticamente vazias. Te passando. E o que ocorre com a colocação desse empreendimento nesse local? Nós vamos ter a questão da valorização. Hoje nós temos lotes vazios, né? Um local sem muita ocupação, e a partir do momento que a gente faz a inserção desse tipo de empreendimento nesse local, nós vamos trazer à população da região uma valorização em função do custo, da possibilidade de valor que vai agregar aos outros empreendimentos no seu retorno. Só passou aqui. A zona de influência está caracterizada por um uso misto. Nós temos esse lado aqui, que é o anel viário, e aqui a parte mais interna do Jardim Veraneio. Então, nós temos ao longo mais do anel equipamentos que são de comércio e serviço, inclusive ao lado do próprio empreendimento, e outras áreas aqui com adensamento mais residencial e grandes. A questão da segurança. É importante ressaltar
a importância de colocar... Hoje, se você for passar nessa rua, dependendo do horário, eu não passaria, porque você não tem ninguém. É muito perigoso você passar e para todos que moram nessa região. A partir do momento que você começa a adensar, que você tem a população, você traz movimento, você traz, juntamente com os empreendimentos, a questão da segurança para quem mora na região, a partir do momento que há uma ocupação de um terreno hoje que está baldio, né? Isso é muito importante. E também, pode passar, Arthur, a questão de arrecadação de impostos. É muito impressionante. O valor pode até passar. Hoje, toda essa infraestrutura que eu estou te falando de água, esgoto, drenagem, pavimentação, energia, coleta de lixo, arrecada R$7 mil de impostos por ano. Então, hoje, esse terreno paga R$7 mil. É um custo altíssimo. Você colocou muito dinheiro, você deu muita infraestrutura e não arrecada nada, né? Isso aí está subutilizado, toda essa infraestrutura que houve um incremento de dinheiro público que é nosso, né? Dos nossos impostos que estão colocados lá. A partir do momento da colocação do empreendimento, eu estou preso aqui, eu vou sair daqui, eu fiquei preso. Nós vamos ter um aumento de IPTU anual, nós vamos para 540 mil, do ISS, nós estamos gerando durante a construção quase R$1.200.000 de impostos, e do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, na faixa de R$1 milhão. Então nós estamos falando de uma inserção de R$2.800.000 imediatamente de dinheiro que vai entrar junto aos impostos diretos da obra, não colocando os outros que são estaduais ou federais que possam incidir. E nós estamos falando em 30 anos, aquele IPTU de 7 mil, que em 30 anos ele ia dar 210 mil, nós estamos falando em 16 milhões. Então começa a se pagar todo esse investimento, toda essa infraestrutura que foi colocada no local, com essa arrecadação de impostos. Mas a construção civil, ela não para por aí. Esse empreendimento também, durante a execução do empreendimento, vai gerar emprego e renda. Então, nós fizemos um cálculo de empregos diretos e indiretos, estabelecemos um salário médio de R$ 2.800 por mês. Nós estamos falando que a obra vai colocar na economia, em geração de emprego direto, 22 milhões no período de execução. Então, são pessoas que vão ter serviço e vão receber salários. Então, nós temos um incremento na economia nessa faixa de renda. E para aí, não, porque depois vai ter o quê? Os moradores. E quando o prédio ficar pronto, nós vamos ter a questão das pessoas que vão trabalhar no condomínio e prestar serviço para as pessoas que vão morar nesses apartamentos. Então, nós temos também uma colocação de valor de pessoas diretas e indiretas do empreendimento. Também estabelecemos um salário ao mês, que dá mais ou menos nessa faixa de renda que vocês estão aqui embaixo. Então, nós estamos falando na faixa de 640 mil, que por ano vai também gerar R$7.700.000 para a economia do seu entorno e principalmente nas pessoas que vão trabalhar lá, que isso é uma geração de salário. Pode passar, Arthur. Vamos tratar um pouquinho agora da questão da mobilidade. Nós vamos passar daqui a pouco para vocês, o que nós fizemos? Nós analisamos a região e colocamos 2 pontos de análise, onde a gente faz a análise, depois vai estar tudo isso explicado durante 2 dias, em pontos pré-determinados e verificamos o volume de carros que passam. Isso são gerados, mais ou menos, tem umas 60 páginas dentro do estudo que trata exatamente sobre esse tema, onde a gente faz a análise, como é que é o fluxo antes e com o empreendimento no volume de carro. Quando a gente fala de mobilidade, nós estamos tratando, nesse caso específico agora, de veículos, bicicletas, caminhões e motos. Então, vamos lá, Arthur? Esse é o local do empreendimento, vocês estão vendo lá o local em amarelo. Ali que eu até falei, tem um vizinho ali que é uma empresa que está se colocado, e nós pegamos 2 pontos que, dentro da permeabilidade que vocês vão ver mais à frente de chegar ao empreendimento, são 2 locais que afunilam a próxima chegada para a entrada do empreendimento. Então nós vamos passar 2 vídeos, vocês veem que cada local desse tem 4 pontos, e ali a gente analisa. O carro que segue reta, vira à esquerda, vira à direita, todas essas análises são feitas para que a gente possa determinar qual que é o volume de carros que passam ali. Aqui, ó, nós vamos pegar um vídeo, 5 horas da tarde, o volume de carros que estão passando no empreendimento. É o primeiro vídeo. Já está escurecendo um pouquinho.
Como vocês veem, praticamente não passa carro lá. Tá? É muito pequenininho o fluxo. Isso são 5 horas da tarde. Outro vídeo, Arthur. Já passou. Já... Ah, tá. Você colocou os dois. Vocês viram que praticamente vocês não viram o carro. Né? Hoje lá o volume de fluxo, e a gente analisou esses 2 cruzamentos, esses 8 pontos de contagem, os 24 sentidos de fluxo e medimos durante 14 horas cada dia de medição desse. Tá? Quando a gente faz as análises e a gente faz as tabelas aqui, os fluxos vão de A a F, onde A é um fluxo tranquilo, a F é um fluxo mais forçado com volume de carro. O que ocorreu durante esse período? Todos os períodos que a gente colocou inserindo os carros do empreendimento posterior ou durante a obra se mantiveram em A. É A e vai continuar em A, que é um fluxo ainda muito pequeno para ter qualquer alteração nessas vias, e são vias muito largas, nós vamos ver mais à frente, com bastante possibilidade, muita permeabilidade, vocês podem ir de norte a sul, leste a oeste, vocês chegam muito fácil no local. Pode ir passando. A macroacessibilidade, ó, todas essas vias que vocês estão vendo aqui, ó, em roxo, são vias que conseguem chegar no empreendimento, são largas, não tem vias pequenas ou formas que impossibilitem a chegada ao empreendimento. Ela é muito permeável nesse sentido de chegar, só no final, é lógico, que cai na rua, porque tem que chegar e entrar dentro do empreendimento. Pode passar, Arthur? Parte de ônibus também, dentro desse círculo de influência que a gente chama de cidade de 15 minutos, ou seja, em 15 minutos a pessoa andando a pé, aonde ela consegue pegar, por exemplo, um ônibus, são esses pontos colocados aqui, tem a imagem de alguns pontos, então ela também tem um volume de pontos de ônibus bem fluido para que ele possa utilizar do transporte coletivo nesse local. Outras questões de mobilidade é a questão da parte de bicicleta, de ciclovias. Nós temos ainda não muito próximo, ele está isolado, então ele não tem um volume de ciclovias próximos, né? Não tão próximos assim para te usar. E a parte de pedestre, todo empreendimento vai ter calçadas, tudo acessíveis para poder utilizar. As ciclovias mais próximas, está saindo uma ciclovia que vai ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui, né, que é na Dr. Leão do Carmo Neto. Está sendo feita uma ligação aqui que vai ficar bem mais próximo deles, aqui umas 2 a 3 quadras. Tá? Pode passar. Bom, como eu mostrei para vocês, e aí é importante ressaltar, todos nós aqui usamos muito o comércio próximo da onde a gente reside. Então, nós compramos no mercado, na farmácia, no pet shop, o açougue, a verdura, né? Frequentamos tudo que muito próximo, porque está próximo da minha casa, eu posso ir a pé, eu posso ir de uma maneira rápida, sem muito deslocamento. Isso, no caso, quando eu ponho um empreendimento desse, eu estimulo ainda mais, porque esse comércio vai ter mais população para poder utilizar desse comércio desse bairro. Então, o empreendimento, além das gerações de impostos e de emprego, ele estimula todo o comércio do seu entorno imediato, na função que ele traz de poder as pessoas usarem esse local para comprar as suas necessidades de dia a dia. Impacto nos equipamentos públicos. Esse empreendimento não está em faixas de renda subsidiadas pelo governo, faixa 1, faixa 2, e também não é um empreendimento que não tenha as pessoas, ela está na faixa de 450, 500 mil reais o valor de venda. Então, quem vai utilizar esse empreendimento, muitos usam já, ou tem um plano de saúde onde trabalham, ou tem a possibilidade de ter alguma questão de escola particular, mas sim, pode existir a necessidade de algum equipamento, ter necessidade das pessoas usarem, principalmente a parte de posto de saúde, pela proximidade que tem ali no empreendimento. Nós estamos aí colocando a questão de equipamentos comunitários, eles estão mais acima. Aqui no Veraneio, praticamente, a gente não tem equipamento comunitário,
e aqui mais perto do Estrela d'Alva, tudo que a gente tem postos de saúde e equipamentos colocados. Bem no veraneio, praticamente nós não temos nenhum equipamento público posto próximo ao local. Poluição sonora da obra. Toda a parte referente à obra, quando da aprovação do empreendimento, será tratada no item de licenciamento ambiental. Todas as questões inerentes vão ser solicitadas e vão ser apresentadas quando da questão do licenciamento da obra. Ventilação e iluminação. Eu vou passar para vocês aqui 3 vídeos. Primeiro passa onde está a ventilação. Aqui é a carta de ventos predominantes em Campo Grande, que a gente colocou, onde tem mais vento, então é bem permeável a parte de ventilação. E nós vamos fazer 3 vídeos. Um vídeo, eu vou colocar, nós temos 2 solstícios, o de inverno e o de verão. Solstício de inverno é quando o sol, a gente fala, está mais ao norte, a sombra está mais deitada, então ele faz esse movimento de leste para oeste. No solstício de verão, que é em dezembro, o sol está mais a pino, ele faz também esse sentido leste a oeste. E nos equinócios, que são em março e setembro, que quando o dia é igual à noite, no de junho nós temos a maior noite, menor dia, no verão a maior dia, menor noite, que são os dias iguais, ele está nesse meio tempo dessa variação, entre deitado e em pé, o sol fazendo sempre leste a oeste. Então nós vamos passar os vídeos para vocês. Esse é em dezembro, tá? Vamos passar o segundo vídeo. Esse já é em junho. Está deitado. Desculpa, esse é em junho que ele está mais deitado. Que o sol está mais ao norte. Tá ok? Basicamente ele sombreia sobre ele mesmo. Bom, com relação à infraestrutura, como eu disse no começo para vocês, aqui tem toda a infraestrutura. Nós temos asfalto, drenagem, água, esgoto, energia, coleta de lixo. Então é um empreendimento que tem um volume de infraestrutura grande nessas vias, sem muita ocupação. Então aqui está colocado, nós temos todas essas questões lá para que possa ser utilizado com terrenos baldios até então. Adensamento populacional. O bairro onde ele está inserido tem um adensamento populacional muito baixo. São 8 habitantes por hectare. É muito pouquinha gente. O ideal, nós estaríamos falando, ter 55, para exatamente poder ter uma compensação da utilização dessas questões do que é posto lá de infraestrutura. Então, mesmo colocando ele, ainda vai estar bem baixo a questão ainda do adensamento no bairro, lá no veraneio. E o cronograma de obras, ele está previsto de trabalhar em 41 meses, começando em 25 e terminando em 29. É isso que nós estamos falando em começar a obra em novembro do ano que vem. Então, mais de um ano entre essa apresentação e todo o andamento que o empreendimento precisa ter para que ele tenha o início de obra. Queria agradecer a todos aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida que possam ter tido. Tá? E passo a palavra à mesa. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Nós, pelo nosso regulamento, nós teremos 10 minutos de intervalo para que vocês possam, então, organizar as perguntas por escrito, né? O Vinícius Zanardo vai orientá-los quanto às perguntas. Em 10 minutos a gente volta para dar sequência à audiência. Então, para quem está aqui no auditório, a gente já começou a contar o tempo, daqui a pouco a gente mostra ali. As perguntas, o formulário de perguntas foi entregue no começo da audiência, junto com a cartilha, então quem tem pergunta pode escrever, lembrando para utilizar uma letra legível para a gente fazer a leitura, e também a questão do e-mail, por caso não tenha tempo, nós vamos responder por e-mail.
Bem, retornamos então do nosso intervalo e vamos dar sequência à audiência pública. Nessa fase, nós teremos duas etapas. A primeira é a das perguntas ou contribuições de quem está assistindo, participando presencialmente da audiência pública. E na segunda etapa, ela é destinada aos membros do Conselho Municipal da cidade, o CMDU, ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CMMA. Eu vou passar as perguntas, são 4 perguntas que nós recebemos, ou contribuições, para o João Augusto, para que ele faça, então, a mediação, por favor, junto com a Rejane, do Conselho Municipal da cidade. Patrícia Ribeiro. Pergunta para a equipe responsável pela elaboração do EIV. Como foi projetada a entrada de veículos no empreendimento? Na verdade, não seria nesse momento, porque nós estamos falando do EIV ainda, o projeto ainda não é de aprovação. Mas mesmo assim eu vou deixar para a equipe que quiser responder. Boa noite, Patrícia, obrigado pela pergunta. Como o João acabou de colocar, ele é um anteprojeto, mas desde da implantação nós já estamos atendendo as especificidades, as especificações que nós vamos precisar quando o projeto for fazer a aprovação na GETRAN, com as desacelerações, os acúmulos de carros dentro do empreendimento, pela Rua Acrópole, né, com as portarias, as questões de acesso para bombeiro e caminhão de mudança, tudo isso, todas essas previsões, mesmo no estudo, já estão contempladas, mas isso vai ser motivo de um projeto específico de aprovação quando dá aprovação junto à GETRAN, tá bom? Patrícia, está satisfeita? A pergunta é do Pedro Henrique de Faria Nassif. Qual é a largura A pergunta é para a equipe responsável pela elaboração do EIV. Qual é a largura da Rua Acrópole? Pedro, boa noite. A Rua Acrópole tem 20 metros de caixa de rua, que são as calçadas e a parte de pavimentação, tá? Ela está atendendo todas as normas necessárias para a implantação do empreendimento desse porte lá, tá? Jéssica Oliveira. A pergunta à equipe de elaboração do EIV. Existe infraestrutura de água, esgoto e água pluvial para atender a demanda do empreendimento? Boa noite, Jéssica, tudo bem? Sim, quando a gente faz o estudo, a gente anexa as cartas de viabilidade, referentes a gente faz as consultas às concessionárias de água, de esgoto, né, de energia, e lá tem rede de pavimentação asfáltica e de drenagem também. Esse processo, posteriormente, também é feito um projeto de retenção de água, de drenagem, que quando do licenciamento ambiental é apreciado e aprovado pelo município, tá bom? Jéssica, está satisfeita? A pergunta é do Sérgio Henrique Bernardes, para a equipe responsável pela elaboração do EIV. Os empregos gerados durante a construção do empreendimento e após beneficiarão quais classes sociais? Obrigado pela pergunta. A parte de operários de obra, nós vamos pegar desde serventes, pedreiros, armadores, pintores, toda a cadeia na construção civil, né, desde engenheiros, mestres de obras, então a gente pega toda, principalmente a população de mais baixa renda, e posteriormente no empreendimento nós também vamos ter, as pessoas vão prestar serviço para o empreendimento através de portarias, limpezas e prestação de serviço aos moradores nos seus andares, sejam eles babás, empregadas, diaristas e outros prestadores de serviço que tenham necessidade, tá bom?
Sérgio, está satisfeito? Bom, não temos mais pergunta, eu retorno para... Bem, então agora a gente abre o espaço para os membros do Conselho Municipal da cidade, do CMDU, e também, se tiverem presentes, os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Hoje nós temos aqui o João Augusto Albuquerque Soares, que é representante da Semadur no Conselho Municipal da cidade. Eu pergunto se você quer fazer alguma pergunta, conselheiro, ou alguma contribuição. Não, obrigado, satisfeito. Temos também a Regiane Esquio, que é representante da MS Gás no Conselho Municipal das cidades. Eu pergunto, conselheira, a senhora quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Não, satisfeito. E a Vera Cristina Galvão Bach, que é representante da Planurb no Conselho Municipal da cidade. A senhora quer fazer alguma pergunta ou alguma contribuição, conselheira? Não, obrigada, estou satisfeita. Bem, eu agradeço, então, não temos nenhum membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e é importante a gente deixar claro aqui que esta audiência pública é parte de um processo que está se iniciando, né? A partir do momento em que o empreendedor recebe a guia de diretrizes urbanísticas, aí ele vai para a Semadur, para a Getran, para a CISEP, fazer a aprovação dos projetos já como um todo, né? Então, os senhores puderam observar que o empreendedor, ele pretende iniciar suas obras apenas em 2025, em novembro de 2025. Então, daqui, de hoje até o início dessas obras, a gente tem mais de um ano de tempo ainda e de etapas que devem ser superadas para que ele possa iniciar o empreendimento. Aqui no nosso roteiro, eu pergunto ao empreendedor se ele quer fazer alguma consideração final. Não, Berenice. Bem, não tendo nenhuma consideração, eu quero agradecer aqui muito a presença de todos que estão aqui no auditório da Planurb e dizer que nós, infelizmente, tivemos um problema com a internet da prefeitura como um todo, que caiu. Parece que é um problema com a Vivo, com algum desses cabos modernos, né, João Augusto, de fibra ótica, que parece que se rompeu e, infelizmente, nós não pudemos transmitir toda a audiência pública. Agradeço muitíssimo a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública.